Então vamos lá, antes de passar aqui, né, para a próxima aplicação, onde eu vou começar a ensinar vocês configurarem e editarem alguns controles, deixa eu mostrar um pouquinho aqui das caixas de ferramentas, porque algumas das ferramentas vocês já conhecem, eu digo assim, quem já trabalha com C#, mesmo que eu não vou indicar você começar a programar para Android sem conhecer o C#, então aí um rádio grep, né, um rádio button, um combo box, um check button, esses controles básicos aí vocês já conhecem, que são controles de formulários. Mas vai ter alguns outros que nós vamos trabalhar como Data Picker, que é componente de data. Nas próximas aulas já vou ensinar vocês configurarem ele aí. Time Picker vai ter também componentes, né, que são nativos para mobile, como componentes de abas, né, fragmentos. Então, alguns desses recursos aqui, ó, nós vamos adicionar, né, toolbars também, que são recursos que muito provável que vocês não conheçam, né, porque não são muito comuns para aplicações desktop. Mas muitas delas aí são comuns, né, se tratando de aplicações desktop. Então nós temos, por exemplo, aqui, deixa eu adicionar um list view. O list view ele é um componente excelente para listar informações, listar dados. Então aqui dentro desse componente list view eu posso definir, né, diversas informações. É como se ele fosse a grid, né, aquela grid view que nós temos para capturar valores do banco de dados, associar tabelas. Então depois nós vamos utilizar esse list view para estar trabalhando dessa forma. Vou selecionar ele, vou deletar aqui por enquanto. Nós vamos utilizar aqui também alguns componentes aí, né, de botão. Nós temos aqui também o view, que é um pouquinho diferente dela, né? Temos aqui o checkbox, que é aquela caixa de seleção onde eu posso deixar marcada ou não, rádio grep, que são componentes aí um pouco mais conhecidos. Temos os spiners, que são muito interessantes. Eles servem aqui também para armazenar informações como se fossem combo box. Então, dentro aqui do spiner, eu posso utilizar, né, e alimentar ele aí com valores. Isso é muito, muito bacana. Então, vou estar passando aí para vocês esses objetos. O Date Picker, por exemplo, deixa eu selecionar ele aqui, é aquele componente que ao clicar eu posso selecionar de forma manual ali uma data. E isso facilita muito porque eu não preciso ficar digitando aquela data ali, né, ou ficar trabalhando aí com parâmetros de texto para data. Então eu seleciono ali de forma fácil. É muito comum também utilizar esses componentes dentro dos projetos. Uma outra coisa interessante é que eu posso tanto inserir eles de forma aqui manual na caixa de ferramentas, né, de forma fácil, ou posso também programar eles aqui em Sans. Então cada um dos que eu inseri, ele tem um nome aqui, ó. Então tem o button, que foi aquele anterior, checkbox, componente spiner, componente de data, que é o date picker. Então vai ser muito comum vocês verem, principalmente um pouco mais para frente na parte de desenvolvimento mesmo, eu trabalhar com os componentes aqui, tá joia? Porque aqui a gente já consegue aí trabalhar posição, alinhamento, tudo de forma mais rápida. Percebam que quando eu inseri aqui, ó, todos ocuparam, né, 100% de largura da tela e ficaram um abaixo do outro, exatamente. Independente para onde você arraste eles vão se comportar dessa forma. Eles mantêm aí, né, uma ordem dos componentes. Então, eles são ajustados aí sempre dessa mesma posição. Por quê? Porque ele acompanha o layout, ele vai de acordo com o layout aí especificado. Então, ele sempre vai funcionar dessa forma. Eu vou abrir aqui um painel para a gente poder visualizar a disposição dos componentes. Aqui a janela dos componentes, na verdade, ela fica associada aqui, ó, às propriedades. Então, ele não tem, na verdade, uma liberdade tão grande quanto tem no Android Studio para a gente tratar isso aí. Deixa eu selecionar aqui um objeto qualquer. Ok, e aqui acima, ó, você pode trocar então, né, e selecionar qualquer outro objeto aí do seu template. Se você quiser alterar a posição dele, você tem que arrastar ele diretamente aqui no componente mesmo, na parte visual. Então, vou colocar, por exemplo, o spiner aqui, ó, entre os botões. Então, você consegue ajustar ele. Não tem um painel específico como nós fazemos do Android Studio. Ou, né, isso aqui também eu não indico muito, você vem aqui no Source e ordena aqui os componentes. Ele sempre vai ter um início e um final, que é uma barra aqui antes do fechamento da tag do XML. O checkbox, a mesma coisa. Então, se eu quero mudar de posição, posso dar um Ctrl+X, recorto aquela informação
e coloco ele aqui, ó, depois do meu Date Picker. Então o checkbox, se eu voltar para o design, vai ficar lá embaixo. Só ele atualizar, está aqui embaixo o checkbox. Nós vamos falar um pouquinho nas próximas aulas sobre a questão de alinhamento e estrutura dentro dos layouts para poder então começar a configurar os componentes e aí desenvolver as nossas aplicações.